Lei das purificações nós encontramos a descrição sobre a lepra, não é? A lepra, que hoje é conhecida como hanseníase ou morfeia, era uma das enfermidades mais perigosas e asquerosas do mundo daquela época. Era uma enfermidade devastadora, repulsiva, contagiante. Não havia médicos nem recursos na medicina que pudessem sarar, sanar ou remediar o problema da lepra de um leproso. E a legislação mosaica estabelecia medidas que visavam proteger as pessoas do perigo do contágio. E quando então uma pessoa apresentava sinais de que poderia estar com lepra, essa pessoa então era levada até o sacerdote, embora o sacerdote não fosse um dermatologista, mas ele sabia o suficiente para dizer qual seria o diagnóstico e qual seria também o prognóstico. O diagnóstico, no caso, que seria, qual tipo de doença, de lepra seria e qual seria o desenvolvimento daquele tipo de lepra. E uma vez que a pessoa fosse realmente diagnosticado com a lepra, todas as coisas do seu contato era confiscado e queimado fora do arraial. Não é fora da cidade, fora dos muros da cidade. E a pessoa que havia recebido o diagnóstico da lepra, não importava se a pessoa havia sido um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom irmão, não importava se a pessoa havia sido alguém comprometida com Deus, com a moral, com a família, com os bons costumes. Uma vez que a pessoa recebesse o diagnóstico da lepra, ele era excluído do convívio social. Ele não era apenas isolado socialmente, ele não era apenas afastado socialmente, ele era excluído e condenado a viver fora da cidade. E como naqueles dias eles não tinham o tratamento higiênico que nós temos hoje, não havia como nós temos hoje um cuidado higiênico, a pessoa então vivia em total estado de calamidade, não é? Ele vivia todo maltrapilho, não é? Todo mal cheiroso, não é? Poderíamos dizer que ele vivia até em estado de tanatamorfose. Tanatamorfose é um termo usado para dizer da pessoa que está vivo, mas com a carne toda apodrecida, e era basicamente esta a condição de um leproso naqueles dias. Mas a condição mais deplorável de um leproso era que quando a lepra se alastrava pelo seu corpo, todas as terminações nervosas que emitem os sinais da dor, elas se silenciam. E como elas se silenciam, o leproso ele ia se coçar e ele acabava se automutilando, arrancando o seu nariz, a sua orelha, os seus dedos, os seus membros. Não é por quê? Porque ele perdeu a sensibilidade de sentir a dor e ele se automutilava. Em relação ao pecado, embora o leproso na Bíblia ele é descrito apenas como alguém cerimonialmente impuro e não como um pecador, mas a lepra por si só ela já é um símbolo do pecado, não é? Porque o pecado, assim como a lepra, ele tira a sensibilidade de sentir os efeitos nefastos que ele provoca, não é? O pecado, assim como a lepra, ele separa o homem de Deus. Como a lepra separava a pessoa da sociedade, o pecado também separa o homem de Deus. Ele faz divisão entre Deus e o homem, não é? O pecado, ele destrói, como a lepra também destruía, não é? Ele destrói a família, destrói a moral, destrói o corpo, e muitas pessoas perderam a sensibilidade de sentir a destruição que o pecado causa em suas vidas, porque perderam a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? Não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus e acaba se autodestruindo pelo pecado. E contextualizando esta questão, tanto em relação à lepra e ao pecado, nós estamos vivendo um tempo que parece que nós também perdemos a sensibilidade de sentir o que de fato nós estamos vivendo em nossos dias. Esta pandemia, ela tem causado uma certa insensibilidade nas pessoas de sentir o que de fato está acontecendo, não é? Nós estamos vivendo um momento em que o mundo, não é, especialmente a nossa nação, está caminhando a passos largos, possivelmente até para uma recessão, não é? Efeitos terríveis estão causando essa depressão em nossa nação, na educação, na segurança, na vida do cidadão. E nós não estamos sentindo o que de fato está sendo orquestrado pelas grandes potências mundiais que de uma maestria muito terrível e muito perfeita, na verdade, eles estão atuando, desestabilizando os governos, as nações, para impor o seu regime, não é? Para impor a sua forma de pensar,
para impor a sua política, a sua cultura, não é? Através dos grandes meios de comunicação, não é? Através dos governos, não é? Que são macomunados com esse sistema, e nós não temos sensibilidade para sentir que o mistério da iniquidade já opera. Nós perdemos a sensibilidade de sentir o que estamos de fato vivendo. Nós já não sentimos mais a dor do que está acontecendo, não é? Milhões de vidas estão morrendo, não é, de fome, estão morrendo por outras doenças, e para nós é apenas um dado estatístico. 1 milhão de mortes para nós é apenas um dado estatístico, porque perdemos a sensibilidade, quando na verdade uma morte na família é uma dor incomparável. Não é? Muitas pessoas estão sofrendo a dor da perda por muitas outras razões, e nós estamos focados em algo que não temos certeza se de fato é aquilo que está nos sendo imposto, não é? Está nos sendo imposto um pensamento terrorista, nos colocando em um estado de histeria coletiva. Todos nós estamos com medo, não é? E nós não estamos sentindo o que de fato está acontecendo. Nós estamos enclausurados dentro de casa. Nós já não somos mais excluídos do convívio. Nós somos incluídos dentro de casa, não é? Somos incutados dentro de casa, parece que para não ver o que de fato está acontecendo, não é? Mas nós estamos vivendo um momento que mais do que nunca nós temos que ter a atitude do homem do texto que lemos inicialmente neste vídeo. O leproso, a Bíblia nos diz que ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus porque ele reconheceu a sua condição. O primeiro passo para a resolução de um problema é reconhecer que temos um problema. E nós temos um problema. Nós estamos vivendo um problema. E quando nós reconhecemos que temos um problema, nós temos que procurar solução para este problema. E foi exatamente isso que o leproso fez. Ele se aproximou de Jesus. Ele não apenas se aproximou, ele rogou, ele clamou. E ele não apenas rogou e clamou, mas ele se humilhou. Ele ajoelhou-se de Jesus e pediu a solução para o teu problema. E é isso que nós precisamos fazer como nação, como povo de Deus, como pessoas que têm temor de Deus, pessoas que têm uma visão espiritual do que está acontecendo neste mundo, nos humilharmos e buscarmos uma resposta de Deus para as nossas vidas. Porque assim sendo, ele vai agir conosco como agiu com aquele leproso. Aquele leproso foi curado naquele momento, e Jesus o orientou para que ele se apresentasse ao sacerdote e oferecesse como testemunho um sacrifício, que era o costume da época, para provar que ele havia voltado a ser uma pessoa normal, e para que nós possamos voltar à normalidade da nossa vida em sociedade, da nossa